Se liga, mulher, está no ar mais um programa aqui da sua TV Vitória. O programa Se Liga Mulher. Me deu uma travada, você viu? Pois é, mas é assim mesmo. É porque, gente, é tanta coisa que a gente faz aqui que tem horas que a gente dá uma brecada assim. Mas olha, eu tô com uma convidada muito legal e ela é a doutora Paula Pasolini, promotora criminal, primeira dama de Vitória, defensora da causa autista. Nossa, prazer em recebê-la. Eu que agradeço o convite, Izzy, vai ser um prazer falar para a TV Vitória. Pois é, Paula, e eu fiz questão de que você viesse, porque eu acho a sua história muito legal. Até porque você contou que você veio do interior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente como é que foi esse processo do seu concurso, como que você chegou a se tornar promotora. Então, eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e vim para o estado por causa do concurso público, que fui aprovada em 2006 para o Ministério Público. Na época eu também fui aprovada em Minas Gerais, mas fiz a opção de continuar no estado do Espírito Santo, e hoje eu brinco que eu sou capixaba de coração. Não tem como não se apaixonar por esse lugar, né? Não, é um lugar abençoado mesmo. Vitória, para mim, é a capital mais bonita do nosso país. Eu chego a dizer que ela é mais bonita que Florianópolis. E o Espírito Santo já tem o Espírito Santo como nome, já não é à toa, né? Uma terra abençoada por Deus mesmo. É verdade. E como é ser a primeira dama da capital? Eu acho que quando a gente Isso mexeu com sua cabeça? Acredito que não. Eu acho que quando a gente leva a vida com leveza, honestidade e humildade, qualquer desafio a gente consegue superar se a gente acredita em Deus. E lá em casa, tanto eu quanto minha filha, a gente apoia muito o prefeito, que é o meu marido, e de uma forma que não traga problemas para a vida dele no cotidiano. A gente é uma família bem unida, tranquila, discreta. Discrição, você falou a palavrinha-chave. Eu acho mesmo vocês uma família discreta. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Discrição, porque nós temos que fazer, não ficar ostentando muita coisa, né, Paula? É, porque a rede social, ela aceita tudo, né? Tudo. E, na verdade, o que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa família, a gente procura preservar, porque uma coisa é o papel dele como político, como prefeito, outra coisa é como ele um pai de família, meu marido, meu esposo, uma família cristã, que a gente tenta passar princípios e valores para nossa filha de honestidade, de respeito ao próximo, de causas de deficiência, como o autismo, que a gente envolve ela sempre nas nossas caminhadas. Mas eu acho que o segredo da vida é a gente ter humildade e leveza no dia a dia. E como surgiu aí esse seu amor pela causa autista? Como é que foi esse envolvimento? Então, surpreendentemente, meu primeiro contato com uma criança autista foi dentro do sistema penitenciário capixaba. Nossa! Eu sou promotora de justiça criminal, atuei muitos anos na execução penal, e como eu fazia visitas periódicas com os estagiários depois que eu saí da execução penal e assumi minha promotoria na Serra, eu tive o primeiro contato, então, lá no presídio de Viana, do semiaberto. Lá eles têm um projeto muito importante para crianças carentes, que é feito pela Secretaria de Justiça, um programa de ecoterapia totalmente gratuito, e lá foi o primeiro contato que eu tive com uma família de autistas. Era uma menina que estava em cima do cavalo e a mãe dela. Foi o momento então que ela me disse que era o único minuto que ela tinha para ficar pensando na vida dela, descansando, era quando a criança estava em cima do cavalo. E a partir daí eu decidi ajudar as crianças do meu município e descobri que não havia tratamento adequado para todos e havia uma fila de espera enorme. Isso foi bem antes de Lourenço se tornar prefeito. Político, se ingressar antes de ser prefeito, ele foi deputado. Foi bem antes disso e fica nítido nas campanhas dele que ele está sempre, até mesmo como deputado, com camisa de autismo, porque a gente conseguiu envolver toda a família. Eu fui a primeira a interessar pelo autismo e foi contagiante. Lá agora todo mundo, a gente defende a causa.
Agora, é uma causa que realmente merece defesa. Na verdade, o que eu observo, por exemplo, e a gente já teve uma oportunidade de conversar sobre isso, essa questão da inclusão é uma questão, assim, muito séria até. Porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta de que isso existe, né? Que a gente está numa sociedade em que as pessoas têm algumas limitações, né? E essas limitações, elas precisam de estar voltadas para a gente, ou seja, não é porque a pessoa tem uma limitação que eu vou excluir, muito pelo contrário. Eu tenho que trazer e tenho que tentar agregar e fazer com que ela vá rompendo essas dificuldades. Então, quando você que tá numa situação que nem tem contato direto, porque você não tem dentro da família hoje ninguém com espectro autista, é muito bacana porque incentiva quem está de fora. Sim, eu acho que a inclusão das crianças autistas, adolescentes e os nossos futuros adultos, né? A gente só vai conseguir fazer de verdade quando a sociedade como um todo conseguir enxergar essas pessoas como cidadãos de direitos, assim como os nossos filhos. Então, a inclusão, ela não se faz só pela luta da família, porque a luta da família, ela é árdua na questão do preconceito diário que eles vivem em todos os espaços. Eles sofrem preconceito dentro da própria família, eles sofrem preconceito quando eles estão com as crianças em espaços públicos, em cultos religiosos, em espaços privados. Então, a verdadeira inclusão que eles merecem e que eu luto no meu dia a dia, só vai ser possível quando todos nós conseguirmos nos unir e lutarmos por essas crianças e fazermos com que eles se sintam integrados ao nosso espaço, à nossa sociedade, porque não existe um mundo para autistas e um mundo para pessoas típicas. O mundo, ele tem que abarcar todos nós. E a diferença dos autistas não fazem com que eles sejam pessoas menos valorizadas do que nós. A diferença não faz com que eles não mereçam o nosso respeito e essa inclusão. E é por isso que eu luto e faço palestras em comunidades de vulnerabilidade social, em entidades religiosas que me convidam, escolas privadas, escolas públicas, para que a gente possa mostrar para os nossos adolescentes, para as nossas crianças que são normais, que elas podem sim conviver com pessoas autistas e que podem fazer a diferença nessa inclusão. É nisso que eu acredito. E essas palestras, quando você vai fazer, como que você é recebida? Quando você começa a falar? Bom, muita gente ainda não sabe o que é o autismo, né? A verdade é que poucas pessoas que não estão diretamente ligadas à causa autista, que tenham filhos, irmãos, tios, sobrinhos que são autistas, a maioria das pessoas, elas não se interessam por entender o tema. Hoje tem ganhado muita notoriedade porque alguns artistas famosos têm buscado levantar essa bandeira porque os filhos são autistas, né? Nós temos recentemente Marcos Mion declarou para toda a sociedade brasileira, apresentou o filho dele há alguns anos lutando pela causa. Mas a gente não vê pessoas que não estão diretamente envolvidas lutarem por essas crianças. Eu acho que isso é o nosso maior desafio hoje. E o que você acha que pode ser feito, além dessas palestras, além dessa conversa diária, né, que você com certeza tem com quem está ao seu lado? Primeiro passo, eu acho que é a informação, né? Primeiro passo é a palestra para levar informação para você conseguir entender, e quando você está num espaço em que há uma crise, uma desregulação de uma criança, de um adolescente ou até de um adulto autista, que você compreenda aquilo como uma questão pessoal daquele ser humano e que você pode contribuir, não julgando, não ridicularizando, não debochando, porque a família, ela se sente extremamente constrangida quando há olhares preconceituosos numa situação de crise de uma criança, de um adolescente, seja no supermercado, dentro de um avião, num hotel, às vezes numa festa. Muitas vezes essas crianças, elas não são convidadas para aniversários, mesmo de pessoas da família, porque elas vai causar algum transtorno, que a família vai passar vergonha. E a gente tem que
superar essa questão enquanto sociedade. A gente tem que incluir, não excluir, porque como eles têm dificuldade de socialização, quanto mais se exclui, mais se prejudica a evolução daquele autista. E a família sofre, fica reclusa. Eu tive também um projeto muito importante que foi de conscientização da Guarda Municipal de Vitória no que tange ao tema para abordagem adequada, para que a gente não tenha abordagens desastrosas, com letalidade, com lesão, com ofensa à integridade física e psicológica das pessoas autistas em crise, porque muitas vezes um adulto autista em crise, ele é confundido com um usuário de droga em abstinência, ele pode se tornar agressivo na abordagem, ele não aceita o comando porque ele não compreende o comando que está sendo feito pelo servidor, ele não entende aquilo como uma ordem legal, porque por falta de compreensão. E muitas vezes, se você não leva essa informação ao servidor público, o que pode ocorrer? Ele pode se sentir ofendido no seu exercício da função, pode desenrolar para um desacato ou até uma situação de ocorrência mais grave, em que a ausência de comando vai gerar uma intervenção mais drástica do agente por falta de informação. Então a gente tem esse treinamento para buscar realmente que seja respeitada a integridade, a questão psicológica das pessoas que têm o transtorno do espectro autista na nossa capital. É interessante que você está falando isso e a gente vê às vezes em matérias de jornais, né? Situações assim, onde a pessoa tem um problema e como a pessoa que trabalha ali, aquele servidor não compreende, ele acha exatamente isso, que é uma questão de abstinência, e aí ele acaba agindo de uma maneira que em vez de ajudar, acaba atrapalhando e causando um transtorno muito maior. Agora, Paula, você também escreveu o prefácio do livro da escritora Leide Pires, né? Que ela é mãe de uma menina autista que hoje faz faculdade, tem um estúdio de tatuagem. Eu achei muito bacana isso. Eu confesso que eu fiquei até surpresa com o convite, porque dentro de tantas pessoas que Leide conhece, né, me senti extremamente lisonjeada e honrada por poder fazer o prefácio de um livro tão importante, não só para as famílias das pessoas autistas, porque lá ela mostra a dificuldade, os desafios que ela enfrentou, o preconceito, as crises que Bárbara teve, a sua evolução e que é possível. Hoje a gente vê Bárbara numa faculdade, né, uma menina doce, feliz, regulada, tem os seus desafios do dia a dia, que é natural, mas que não fez com que Leide desistisse da filha e fez um relato muito sincero, emocionante, e que eu espero que a nossa sociedade capixaba possa adquirir o livro para conhecer mais sobre o autismo e sobre o dia a dia de uma família autista, quais são os desafios que eles enfrentam. Eu tenho certeza que eles não vão se arrepender com o conteúdo. É um livro leve, fácil de ler. Leide é uma mãe maravilhosa, uma pessoa que realmente... Uma gracinha, né? Admirável. E mostrar que o amor de mãe é incondicional, né? É verdade. Você tá aí, né? Quantos anos tem sua menina? Minha menina tem 14. Ah, já é uma adolescente. Sim. E como é ser mãe de uma adolescente hoje? Século XXI. Não é fácil, né? Realmente, assim, eu acho que cada etapa a gente tem um desafio. Quando é muito pequeno, a gente tem aquele cansaço físico, porque a gente tem que andar o tempo todo atrás da criança, cuidar, noites de sono perdida. Quando chega na fase da adolescência, os desafios são outros, né? Porque você tem que mostrar o mundo como ele é, mostrar os perigos, dizer o que é certo, o que é errado, porque a gente forma o caráter de um ser humano são com exemplos, né? E a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, acho isso muito importante que a gente mostre para nossa filha com exemplos. Conversamos muito com ela. Nós somos pais muito rígidos, assim, alguns coleguinhas dela brincam que eu sou muito brava, mas eu acho que é fundamental a gente estar próximo da educação dos nossos filhos, porque é muito fácil a gente acreditar que é a escola que é responsável. A escola não é responsável pela educação dos nossos filhos. A escola, ela tem o papel de educar, influenciar, né? No pedagógico, isso mas aí. A educação vem de casa. Mostrar o que é certo e o que é errado é muito importante. E hoje a gente está aí com
drogas à disposição em qualquer local. Né? Eu acho que o maior medo de um pai hoje é que seu filho se envolva com drogas. E a gente tem uma conversa muito clara com Lorena, muito sincera, eu sou muito transparente com ela e acho importante você demonstrar limites para o adolescente, né? Para que você forje um adulto com caráter, com respeito, que possa realmente ser inserido na sociedade. Você tem que demonstrar ao adolescente limites. Porque quando a família é omissa e não impõe limites ao adolescente no seu dia a dia, a vida vai ensinar da forma mais dura. Então, quem não vai no amor, vai na dor. E é muito triste isso aí que você está falando, porque é muito real. O que eu observo hoje, por exemplo, a minha filha está com 31 anos. E assim, eu fui uma mãe também bem rigorosa, né? Isabela, vamos fazer isso. Ai, mas pra que vai fazer isso com a menina? Não, porque tá na hora, é o momento dela, tem que fazer, tem que estudar, tem que dormir na hora certa. E aí hoje eu tenho observado algumas mães mais novas que acabam assim, permitindo muito. Eu acho que tá tudo muito pode. Porque Pode educar fazer. dá trabalho, né? Dá trabalho. Educar é cansativo, educar dá trabalho, educar requer tempo, requer que você abra mão de muitas coisas que você queira fazer, às vezes com seu esposo, ou até mesmo com os amigos, sozinho, porque vai tomar seu tempo. Mas eu acho assim, não tem uma receita de bolo do que vai dar certo, mas a gente sabe a receita de bolo que vai dar errado. Verdade, né? Boa essa. Então, assim, eu, como promotora criminal, eu faço muito plantão. Hoje, eu não trabalho mais diretamente no criminal de crimes mais complexos, né? Eu atuo hoje já há alguns anos, desde 2014, no Juizado Especial Criminal da Serra. Então, eu lido com pequenos litígios, mas como eu também me debruço muito no meu dia a dia, nos plantões ministeriais de final de semana e durante a semana o noturno, eu tenho percebido que a questão da ausência de limite leva ao adolescente na criminalidade. Não é a pobreza, não é só a pobreza. Porque se fosse a pobreza, a ausência de recursos econômicos, nós teríamos toda uma comunidade envolvida com criminalidade. Quando, na verdade, são poucos que impõem o terror a um grupo de trabalhadores, a uma comunidade enorme de trabalhadores. E digo mais, nós não temos só o uso de drogas nas comunidades mais vulneráveis. Muito pelo contrário, eu acho. Quem mantém o tráfico são pessoas de classe alta e classe média. Porque o garoto da comunidade, ele não tem condição de manter o vício dele e ainda não participar do tráfico. Agora, quem mantém o tráfico de drogas são os usuários de classe A e B. E isso a gente tem que dizer para a nossa sociedade. É preciso que as famílias procurem saber com quem os filhos andam, o que os filhos fazem, o que eles estão fazendo, porque é muito fácil você permitir, dizer sim, né? E não acompanhar. Quantos pais hoje sabem o que o filho fez no final de semana? O que está vendo na internet? Sim. Então, assim, é muito complicado. Você tem que ter um diálogo firme para que você possa colher bons resultados. Agora, se você é omisso, se você permite que ele faça tudo, que ele desrespeite as pessoas, que ele não tenha limites, tem como esse adolescente ser um adulto que vai dar certo? Isso que você está falando, eu estava tomando café com minha mãe e a gente estava conversando sobre isso. E ela falando, né? Na minha época os alunos respeitavam os professores. Hoje deve ser horrível ser porque ela é professora aposentada da Prefeitura de Vitória. Hoje é horrível ser professor porque o professor acaba sofrendo muito. Aí eu disse e continuo dizendo o seguinte: o que faz esse aluno agir dessa maneira é justamente a falta de limites. Porque hoje o professor ele não tem mais nem autonomia dentro da sala de aula. Porque os pais, eles acham que o professor tem que ensinar o pedagógico e ensinar a educação. Ou seja, eles se eximem de qualquer responsabilidade. E aí o professor, quando ele vai ser um pouco mais severo, ele é punido muitas vezes por essa sociedade que simplesmente colocou o aluno ali e acha que ele tem que resolver a vida.
Às vezes a família, ela terceiriza a educação e quando o professor coloca limite, a família vai à escola reclamando da questão que o aluno foi corrigido como se isso fosse um crime. Exato. Então é uma total inversão de valores. Eu acho que a gente precisa resgatar valores da base familiar, sabe? Respeito, tratar as pessoas com igualdade. A questão da evasão escolar é um problema muito sério que a gente tem, que as famílias têm que entender que o caminho que a gente tem para um jovem vencer é a questão do estudo, não é? O estudo é um bom caminho para essas pessoas. O tráfico não vai angariar para a vida daquele jovem, adolescente que está em situação de vulnerabilidade social nada além de cadeia ou caixão. Isso é uma realidade. O índice de morte entre adolescentes e jovens até 25 anos é assustador. Muito triste isso. Porque muito é uma triste. vida rápida, é uma vida curta e que não traz benefício. Porque como que se você acredita em Deus, eu costumo dizer isso para os usuários, você mantém a criminalidade. É com aquele cigarrinho seu de maconha que o traficante consegue o dinheiro para comprar arma, para comprar munição, para comprar mais droga, para determinar que o devedor lá do tráfico, o menor que não tem condição de pagar a dívida, assalte, comete latrocínio, homicídio. Então você, com seu cigarro de maconha, o seu papelote de cocaína, você é responsável pela criminalidade que a gente vive hoje. Porque hoje a polícia enxuga gelo, infelizmente. E a gente precisa dizer isso porque os órgãos de segurança pública estão tentando fazer a parte deles, mas se a gente não unir, a sociedade tem que entender que o problema é macro e que o usuário de droga, ele não faz mal só a si mesmo, ele faz mal a toda uma sociedade. Então, esse discurso que dizem, porque o usuário ele é livre, ele tem o direito de usar a maconha. Não, eu não concordo com isso, eu sou totalmente contra a liberação de drogas. Eu acho que vai ser mais um caminho nefasto para a nossa sociedade brasileira. Países que aceitaram a liberação de drogas, como Holanda, Uruguai, se arrependeram. Hoje a gente tem a tentativa de retrocesso na Holanda, cada vez restringem mais o uso de drogas no país, porque virou um país em que o turismo é de usuário de drogas. Virou um país em que ele é associado com droga. Outras coisas mais, né? Sim. E outra coisa, além da droga, ela abala psicologicamente o indivíduo, ela prejudica a saúde, ela tira a paz da família, ela tira a paz dos vizinhos daquela comunidade. Então, assim, e isso em todas as esferas, seja classe A, B, C, D, E. Sim. O usuário de droga, ele traz um transtorno para a própria família, para os pais, para os irmãos, para os vizinhos. Ele começa a se tornar uma pessoa violenta na maioria das vezes, começa a furtar, cometer pequenos furtos, depois ele passa para o roubo e até para crimes mais graves, se envolvendo cada vez mais na criminalidade. Então, assim, eu faço esse alerta. Os pais precisam acompanhar seus filhos e explicar o quanto é maléfico para o indivíduo, o adolescente, usar um cigarro de maconha, um papelote de cocaína, uma loló, um LSD, qualquer outro tipo de droga. Agora a gente está tendo tanta droga sintética, né? E quantos casos terríveis nós temos aí na imprensa, sendo trazidos para a nossa imprensa, tanto do nosso estado como no Brasil e no mundo de como modo um todo. geral. Pois é, gente, fica aí para vocês a dica da doutora Paula Pasolini, um assunto assim muito importante da gente falar não apenas uma vez, e você que está nos ouvindo, que está nos vendo, prestar atenção, debater esse tema em casa, falar com seu filho, falar com sua esposa, porque nós, enquanto família, né, enquanto cidadãos, a gente precisa de tentar amenizar toda essa situação aí, para que a gente consiga uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Doutora, passa muito rápido, eu queria estar aqui podendo falar mais, porque são temas assim, e um vai puxando o outro, né? Sim. E são temas muito importantes da gente trazer à tona. Mas olha, agradeço muito sua participação, já deixo o convite para você voltar novamente.
Eu que agradeço, e para complementar a colocação das drogas, eu também faço um alerta aos pais, né, em relação aos adolescentes, a questão da bebida alcoólica. Exato. É uma primeira porta para que eles comecem a fazer o consumo exagerado de álcool e drogas. Então fica esse alerta: menor não pode usar droga, não pode fazer uso de bebida alcoólica. E fica esse alerta. Eu espero ter contribuído com a sociedade, com o seu programa. Muito. Agradeço muito essa oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Obrigada. Um beijo para você que está em casa, que está no carro. E olha, semana que vem tem mais. Se Liga Mulher, vem aqui com a gente.